ler um versículo na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse todo mundo já encontrou, né? Diz assim: no princípio criou Deus céus e terra. Então, por que nós estamos lendo este versículo? Porque como nós vamos falar sobre finanças, à luz da Bíblia, nós precisamos entender que primeiro vem as coisas de Deus, primeiro os céus, depois a terra. Com isso eu quero introduzir dizendo que em todo momento nós precisamos dar atenção e valor primeiro às coisas divinas, aquilo que pertence a Deus. Jesus disse que as riquezas, ao se transformarem em um ídolo, ela acaba sendo idolatrada e o nome desse Deus é Mamon. Então Mamon representa as riquezas. Quando a pessoa idolatra as riquezas, ou seja, elas valorizam mais a riqueza do que o próprio Deus, então Mamon torna-se o Deus dessa pessoa. As riquezas, o dinheiro passa a ser Deus dessas pessoas. Por isso é importante, e por isso eu utilizei o versículo 1 de Gênesis capítulo 1, para mostrar que em primeiro lugar a gente precisa buscar a Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa ter Deus como centro da nossa vida. Então, dentro da perspectiva cristã, ao lidar com qualquer área da nossa vida, nós precisamos dar primazia a Deus. Finanças, família, amizades, tudo isso tem que estar de acordo com a orientação divina. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas, inclusive nas finanças, nós seremos bem-aventurados. Por isso, o versículo em questão: primeiro vem os céus, depois vem a terra. Primeiro buscamos as coisas celestiais, as coisas espirituais, para depois buscar as coisas materiais. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês colocassem isso na mente de vocês, que em todo momento nós precisamos honrar a Deus sobre todas as coisas. Daniel se destacou porque ele honrava a Deus sobre todas as coisas. José se destacou porque ele amava a Deus e honrava a Deus sobre todas as coisas. Dentro de uma perspectiva cristã, o valor maior é a vida eterna, é a vida espiritual. Então, se nós valorizarmos a espiritualidade acima do dinheiro, nós não seremos gananciosos. Se nós valorizarmos a espiritualidade acima do dinheiro, nós não seremos avarentos, que são coisas, são pecados que a Bíblia condena. Agora, a Bíblia também vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por conta disso, muitos caem em cobiça, acabam se aprofundando em coisas que desagradam a Deus por conta deste pecado. Então, a pessoa que ama o dinheiro, ela mata por dinheiro, ela trai por dinheiro, ela mente por dinheiro, então vive uma vida totalmente desonesta. E Salomão, ao escrever o livro de Provérbios, ele vai nos dizer que a balança enganosa é abominação ao Senhor. Quando Salomão está falando disso, ele está falando da desonestidade. Deus abomina a desonestidade. Naquela época, a balança era um peso, né? Eles escolhiam uma pedra e colocavam na balança. Vamos supor que eles definiam que aquela pedra, aquele peso, tinha 1 quilo. Então, colocava o peso de um lado da balança, ia colocando as coisas do outro lado da balança até que igualasse. Então, a balança tinha que ficar igual. Assim, sabiam que ali tinha 1 quilo. Então, o que algumas pessoas faziam? Elas diminuíam o peso dessa pedra ou desse instrumento que usava como peso para lucrar mais. Ou seja, se eu vendo 800 gramas como se fosse 1 quilo, as pessoas estão pagando por 1 quilo, mas estão levando 800 gramas. Hoje, as balanças são digitais, são analógicas, então tem números, né? A pessoa pode ir comparando, mas naquela época não tinha. A única comparação era o peso da pedra ou de um objeto com aquilo que estava sendo colocado na outra ponta da balança. Deu para entender? Então Deus abomina a desonestidade. E quando a pessoa ama mais o dinheiro do que Deus, quando ela ama mais o dinheiro do que a espiritualidade, ela vai acabar andando por caminhos que vai desagradar a Deus e corre o risco de perder a sua salvação, a sua vida eterna.